109, nós temos uma questão. A vírgula não separa sujeito e predicado, ok? A história da madrasta era sua obra-prima. A história da madrasta era sua obra-prima. Percebam, quem era sua obra-prima? Você pergunta para o verbo, quem era sua obra-prima? A história da madrasta. Logo, madrasta passa a ser sujeito. E predicativo, tudo que sobra, era sua obra-prima, é o predicado. Então, vocês percebem que o verbo é predicativo do sujeito. O verbo era é predicativo do sujeito, a história da madrasta. Observação. Esses termos só podem ser separados quando entre eles há uma expressão explicativa ou oração. Essa intercalação é assinalada por 2 vírgulas. Por exemplo, a velha Totonha. A velha Totonha. Pequenina e engelhada, vírgula, era uma grande contadora de histórias. Vocês percebem que neste caso, esses termos eles só podem ser separados quando entre eles há uma expressão explicativa. Olha, a velha Totonha, pequenina e engelhada. Aí vem a explicação. Era uma grande contadora de histórias. Então, vocês observam que a vírgula está entre a explicação, entre a expressão explicativa da oração. E essa intercalação ela é assinalada por 2 vírgulas. Por exemplo, a velha Totonha, vírgula, pequenina e engelhada, vírgula. O que acontece? Eu estou dando uma qualidade e estou explicando. Era uma grande contadora de histórias. Aqui, aqueles heróis intrigantes, desculpa, pessoal, travou aqui. Aqueles heróis intrigantes, vírgula, que eram sempre castigados, vírgula, faziam parte da história. Vocês podem ver que eram castigados é uma oração. Então, nós temos aqui algumas orações. Aqueles heróis intrigantes que eram sempre castigados faziam parte da história. Vocês viram que ele está entre que eram sempre castigados, essa frase está separado por vírgulas. Então ela acaba sendo uma oração, né? Que era sempre castigados, é uma explicação. Pessoal, eu volto já com vocês, explicando um pouco mais deste texto, das atividades, né? E que fique bem claro para vocês qual é o núcleo do predicado, para vocês entenderem qual é o núcleo do predicado. Qual é a palavra mais importante do predicado? Justamente no caso que nós vimos aqui, ó, a filha, que é o sujeito, é o nome mais importante. A filha era linda como uma princesa. Qual é a palavra mais importante aqui? A palavra mais importante que fica sendo predicativo do sujeito era linda como uma princesa. Porque só a filha você não vai entender. Tem que ter um complemento, tem que ter um núcleo. Era linda como uma princesa. Ok? O adjetivo, pessoal, só para vocês darem uma lembradinha, ele nada mais é que um modificador do substantivo. Ele modifica o substantivo, ele dá qualidade ao substantivo. Por exemplo, a filha era linda. Substantivo, que é o sujeito, tá? Sujeito e substantivo. Substantivo é o que dá nome, né? Então, logo aqui, o sujeito. Ele dá qualidade a uma extensão. Então, a filha era linda. Então, o adjetivo aqui, ó, linda, só para vocês lembrarem. E ela combina em gênero, número e grau, pessoal. É importante vocês ficarem atentos a isso, ok? Porque vocês esquecem.
A filha era linda. As filhas eram lindas. Sempre tem que haver um sentido para que vocês possam para que vocês possam continuar a oração e que para que haja realmente um sentido nessa oração, né? O predicado nada mais é, já expliquei para vocês, né? O predicado nada mais é do que tudo aquilo que diz a respeito do sujeito. A filha, o predicado era linda como uma princesa, porque eu estou falando do sujeito. Como a filha é o sujeito, então o predicado ele vem falando desse sujeito. Ou seja, o predicado nominal nada mais é do que aquele que tem como núcleo um nome. Ele precisa de um nome, predicado nominal. E esse nome, ele desempenha uma função sintática específica. E que função sintática é essa? É o predicativo do sujeito, tá? Sempre vai haver um verbo de ligação, era ou é. Sempre vai ter um verbo que ele não tem ação, pessoal. Ele não tem uma ação sobre o sujeito. Ele apenas é de ligação. Ele só está ligando uma frase a outra, ok?